A única coisa importante é estarmos na presença de Deus? Não. Porque na presença de Deus, todos nós estamos. Até o diabo está na presença de Deus. Até aquele que está matando agora alguém está na presença de Deus. De Deus, ninguém se esconde. Na verdade, se você está na presença de Deus, você tem que temer e tremer. Para que você não seja como igrejas hipócritas que fazem ajuntamento solene todos os domingos e todos os dias para descarregar em cima de Deus as suas iniquidades. A Bíblia diz que Deus não suporta ajuntamento solene, orações de grupos que primeiro não foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, conhecem o Senhor, por isso são salvos, e que não estão santificados pela sua palavra em ações de santidade que somente Jesus Cristo pode nos capacitar a executarmos, a sermos santos. Na verdade, Deus nem ouve a sua oração. Leia em Isaías, procure ajuntamento solene com iniquidade. Deus abomina e Ele está cansado de ouvir reuniões de igrejas que não têm mudança de comportamento e dão vergonha na sociedade, fazendo pior do que os ímpios as suas obras. E estas falsas igrejas, falsos crentes, é que fazem todo o país ter vergonha do Evangelho, não querer conhecer Jesus Cristo. E ai dos escândalos de Jesus. Então, não basta estarmos na presença de Deus. Para estarmos na presença de Deus, necessitamos do único meio que Ele permite que nós adentremos a sua presença. O único que é digno, Jesus Cristo, porque é Deus Filho, e por meio do seu sacrifício santo, que é o Cordeiro imolado, que representa todas as oferendas feitas pelos judeus e pelo universo, para que Deus ouça as suas orações. Hoje, nada que você faça, Deus não vai ouvir a sua oração. Exceto por intermédio de Jesus Cristo, Deus único, Filho de Deus, o Deus que é um com Deus Pai, Deus Espírito Santo, o Filho de Deus que morreu por nós. Fora dele, você está falando com demônios. A Bíblia nos diz que Deus colocou os demônios aguardando a sua condenação final. Eles também estão controlados nessa terra. E eles estão aqui para enganar todo aquele que despreza a Deus de Israel, Jesus Cristo, seu Filho, e por isso despreza a sua palavra. Leia na Bíblia que Deus condena aqueles que não querem a sua palavra, que é a Bíblia, a serem enganados, a enganarem e serem enganados, porque não deram ouvido à voz da verdade, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e nem se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo. Então ele libera esses demônios para enganar as nações. Então, primeiramente, antes de você se achegar ao trono de Deus, saiba que você já está na presença dele, fazendo coisa certa ou errada. Ele vê tudo o que você faz. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Porque ele ainda não acabou com a nossa vida, principalmente daqueles que vivem em pecado, porque ele é misericordioso. Então se arrependa, porque o reino dos céus já está à porta. E o único meio é Jesus Cristo, Deus Filho. Jesus requer de nós um único meio, que é Ele, e um único modo específico de orarmos e adentrarmos a sua presença. Primeiramente, nos humilhando a Ele, suplicando que Ele nos capacite a obedecer a sua palavra santa. Ora, se você respeita o decreto de um presidente, que não é nada em relação ao Deus dos céus e da terra, você imagina as consequências do seu desrespeito a uma lei decretada por um presidente, que em comparação ao Deus dos céus, do Criador de todas as coisas, não é nada. E você diz que vai desrespeitar a Bíblia, que é a lei do Deus Altíssimo, Criador das coisas? E você acha que não vai ter consequência? Então a ira de Deus cai sobre a humanidade, porque todas desprezam a sua palavra.
exceto para aqueles que realmente estão humilhados na presença de Jesus Cristo. E os verdadeiros homens de Deus. O trigo, ele tem por autoestima a palavra de Deus. Ele, em Cristo, pratica a palavra de Deus para ser a casa firmada na rocha. Quando vier os desastres, as tempestades, ela resistirá. Enquanto os falsos crentes, que são casas fundadas na areia, são os que estão na igreja lotada, mas não ligam para a palavra de Deus e nem praticam. E a sua ruína será terrível. Porque a Bíblia diz que ama Jesus Cristo, quem guarda os seus mandamentos e pratica a sua palavra. Para Deus é ação, é praticar. Quando você adentra a presença de Deus, Pai, e não é por meio único e exclusivo do único Deus que nos permite entrar à sua presença, que é Jesus Cristo, você é um lobo. Você está brincando com Deus. Você está inventando novas religiões que Deus não deu autorização. Na verdade, está sendo usado por demônios que vão abrir novas heresias, fabricar novas mentiras para enganar e serem enganados. E, infelizmente, as igrejas cristãs genuínas também estão sendo invadidas por todo tipo de lobo que despreza Jesus Cristo e a sua palavra, pregando só partes daquilo que lhe agrada na palavra. Não prega aquilo que fala do pecado, contra o pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Deus e é contrário à lei de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E em Mateus, a parábola do servo infiel, veja lá, os falsos cristãos, os lobos, eles já estão na festança mundana, eles são mundanos. A boca deles é como a espuma do mar, vive propalando as suas aberrações e arrogâncias dentro da igreja do Senhor. Porque fora, ninguém liga quem está de fora, mas de dentro, nas suas festas, se banqueteando e espumando as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, diz a Bíblia, para quem Deus tem preparado a negritude das trevas eternas, do inferno eterno. Portanto, os servos infiéis das igrejas, às vezes, e pelo que a gente tem visto, são a maioria. Eles passam a beber com os ébrios, ter uma vida totalmente mundana, dizendo que vai salvar os de fora, e passam a espancar os irmãos dentro da igreja. E a primeira violência, espancamento, é esconder dos irmãos a palavra de Deus, para que o povo de Deus sofra muito mais. Porque só Jesus pode nos guardar debaixo das suas asas, entre aspas, como a galinha guarda os seus pintinhos. E Ele nos deu a sua palavra para não tropeçarmos na escuridão. E os falsos e os servos infiéis são esses, passam a espancar o povo de Deus. Eles se acham dono das igrejas, porque são filhos, netos, sei lá o quê, nunca foram convertidos. E a Bíblia diz, servo mau, infiel, que será jogado nas mais profundas trevas junto com os ímpios. Fuja de falso servo de Deus, que não procure em Cristo a santidade, o respeito e temor à sua palavra, o estudo fiel, diário, constante, obediência através de nosso Senhor Jesus Cristo, o único que nos capacita a o querer e o executar a sua boa vontade. Em nome de Jesus, só lhe deu glória. Igreja do Senhor segue fiel, sejam firmes e trabalhemos para salvar aqueles, por meio de Jesus Cristo, que estão se perdendo dentro mesmo das igrejas ou na mão dos lobos.